Bom, a gente sabe, né, que o Brasil ele existe muito antes, né, o território brasileiro existe muito antes de 1500, papapá, né, todo mundo sabe que antes havia aqui né, várias sociedades de indígenas, né, e esses indígenas, assim denominados, né, os índios aqui, sociedade que aqui povoava antes da chegada dos portugueses, eles tinham a sua tecnologia, eles tinham o seu modo de vida, eles tinham comércio, etc. Mas é claro. Cara, você sabe, né? O Brasil era todo ocupado, basicamente, do Maranhão ao Rio Grande do Sul, litoral brasileiro, por tribos do grupo Tupi-Guarani. Os Aimoré, na Bahia, né? Do grupo Macro-G e os Goitacá. Os Goitacá, ou Aitacá. Mas é claro que a gente sabe muito pouco, porque foi muito destruído durante a invasão dos portugueses. E a invasão dos portugueses propiciou, ocasionou aqui no Brasil uma grande exploração da terra, né? Nenhum português veio para o Brasil com finalidade de permanecer, de criar laços com a terra. E a gente entende um pouco da nossa história colonial com base, né, na historiografia ocidental, né, que estabelece aí entre esse período de 1500 a 1822. Então nós temos aí aproximadamente 320 anos de uma cultura em que as pessoas vinham para cá e se estabeleciam aqui com o intuito de explorar a terra e enviar toda essa exploração para Portugal. Tá? Entre 1808 até 1822, nós temos uma ruptura nessa exploração pela vinda, né, obviamente, da família real que fugiu de Portugal e veio para o Brasil. Em 1808, quando se estabelece aqui a família real, ela já se programa para que permanecer durante um tempo. Então, ela vai promover o desenvolvimento, principalmente, né, do Rio de Janeiro, entre 1808 e 1822. Ainda dentro desse período entre 1808 e 1822, em 1815 foi assinado o Tratado da Aliança, que reconhece, né, eleva o Brasil, né, deixa aquela condição de Brasil colonial para condição de reino. Né? E isso, e a condição de... Então, a independência do Brasil vem, então, em 1822, né, por meio do decreto da Leopoldina, Maria Leopoldina. A declaração de independência, então, deu início à terceira fase do Brasil, que é o Brasil Império, né, que vai até 1889 com o golpe político de 1889, que decreta, então, né, proclama a República, né, deixando aquele Estado vamos colocar aqui, de vieses absolutistas para trás, e instaura no Brasil ideais republicanos, né, em 1889. E essa república a gente vive até os dias atuais. Claro que desde 1889 até hoje a gente passou por muito esquema esquisito, muito problema. Criava-se também aquela sensação de essas terras aqui poderem ser colonizadas por outros países, tanto é que nós tivemos invasões, né, as invasões holandesas, as invasões francesas, e isso tudo fez com que o reino de Portugal estabelecesse as capitanias hereditárias em 1534. As capitanias hereditárias, todo mundo sabe o que é, que nada mais é do que a divisão das terras e entrega dessas terras à mão de pessoas que vão explorar essa terra em nome do reino. Mas aí é que está o ponto-chave do nosso problema relativamente à propriedade privada. Trabalhadores do campo já poderão então ver concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que dará um pedaço de terra própria para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar.
as nossas terras foram divididas dessa forma. O que o rei à época, né, eu não sei que rei que era, à época das capitanias fez? Olha, nós precisamos colonizar essas terras, vão chegar outros países e esses países vão conquistar essa terra e essa terra é minha. Então, o que nós vamos fazer? Ó, chama aí esses fulanos aqui, organizou uma quantidade de gente, olhou para essa quantidade de gente e falou o seguinte: eu tenho a ordem divina, e a ordem divina determina que esse pedaço de terra aqui eu tenho que entregar a você por meio de um título de capitania hereditária, e você vai, por meio dos seus próprios esforços, explorar essa terra. Explorar significa trazer riquezas para o meu reino. Ok? Ok, majestade, mas como é que eu vou fazer isso? Se você é um cara criativo, se você é um cara diferente, venha participar do Divina nos 30. É uma faixa de terra muito grande, né, muito extensa, em nome de uma pessoa, uma família. Como é que essa pessoa vai explorar essa terra? Não sei. Ela decide, então, né, por meio de autorização real, dividir essas terras em sesmarias. Essa pessoa entrega nas mãos de uma outra, de um terceiro, tá? É um terceiro. Esse terceiro vai explorar essa terra, exploração econômica, entrega parte da exploração ao dono da capitania hereditária, que entrega a Portugal o lucro dessa atividade, dessa exploração. Olha que interessante, gente. Essas terras foram entregues nas mãos de determinadas pessoas, e essas pessoas, por livre e espontânea pressão, tiveram que vir aqui ou determinaram a exploração dessas terras. Algumas capitanias hereditárias deram certo, outras não deram certo. Quando o Brasil ascendeu à condição de império, né, quando da sua independência, a terra não foi remanejada, permaneceu-se do jeito que está. A Constituição Republicana, aquela de 1891, promulgada após a proclamação da República em 1889, ela também estabelece a reforma agrária. Mas a gente vai perceber que essa reforma agrária ela é somente para inglês ver. Então, muitas das nossas normas que poderiam gerar maior distribuição da terra e melhor distribuição das condições de exploração dessa terra foram muitas vezes colocadas, né, em textos normativos, mas não foram levadas a cabo, não tiveram nenhuma efetividade. É uma cereja no topo do bolo. Agro, a indústria riqueza do Brasil. O sistema já ocupa 32 milhões de hectares. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Sabe o agro é tech, agro é pop, agro é tudo? É esse tipo de política que impede a reforma agrária. E é essa mesma política que também estabelece a exploração de novas terras. Revoltas que aconteceram no Nordeste, né, as revoltas de independência que aconteceram no Maranhão, que teve um período que foi independente do Brasil, né? Teve São Paulo, que já quis se separar do Brasil várias vezes. E isso tudo são focos regionais apenas. Não é para o bem comum. A gente não foi... Toda a nossa história ela é em volta a um regionalismo. A gente não teve sensações... o sentimento de nacionalismo, do malfadado patriotismo pregado por Bolsonaro, tem até uma razão de ser. Nós não somos patriotas. Para a administração dessa capitania hereditária, de todos os recursos, para criar e para facilitar a conversa entre as capitanias hereditárias e Portugal, criou-se, né, um governo geral em 1539, tá? Aqui na Baía de Todos os Santos, né, que virou um pouquinho mais aqui em cima. É a cidade de Salvador. Aqui, então, se concentrava a administração do Brasil colonial. Se aqui houvesse algum tipo de revolta, enviava-se, então, uma comunicação ao governo geral e o governo geral transmitia a Portugal, que em seguida enviava as tropas para poder auxiliar. Viu? É um sistema muito rápido
e eficiente de controle de revoltas. Esse período, né, do Brasil colonial, a gente teve muitas revoltas, inclusive. Entre, né, a elevação do Brasil à condição de Reino Unido até a Carta de Independência, ocorre o seguinte: Dom João VI é basicamente compelido a voltar para Portugal e deixa então seu filho, né, o Dom Pedro I, como príncipe regente do Brasil. E o príncipe regente do Brasil, não sei, devia ter comido alguma merdinha, alguma coisa assim, né? Estava cavalgando um dia, indo, né, para São Paulo para poder resolver uns assuntos de uma revolta em São Paulo, para tentar apaziguar a situação em São Paulo. E aí estava passando mal, uma caganeira lá no Rio Ipiranga, quando ele recebe, né, uma carta, né, escrita pela sua esposa, Maria Leopoldina. Smoke weed every day. Se ouviu no Riacho Ipiranga, aquele dia mais passados. Sabe o que se ouviu? Se ouviu? Vinha voltando para São Paulo quando o Dom Pedro parou no Riacho Ipiranga para fazer cocô pela 8ª vez. Houve uma rebelião provincial em São Paulo sempre incomodando, né? Cara, impressionante como São Paulo enche o saco. Aí o Dom Pedro teve que sair daqui, partiu por ela até São Paulo para acalmar uma rebelião provincial. E ele conseguiu fazer isso. E desceu para Santos, fez reuniões com o irmão do José Bonifácio e ao voltar para São Paulo recebeu essa informação de que as cortes de Lisboa tinham feito com que o Brasil deixasse de ser um Reino Unido a Portugal e retornasse ao seu antigo status colonial o mais rasteiro possível. No dia 7 de setembro de 1822, quando está dando uma cagada no Riacho Ipiranga, ele estava já com o rabo, que era uma rosa, né? Era a 8ª vez que ele estava se borrando, no instante em que ele arranca também as insígnias portuguesas do seu uniforme, sobe na sua mula, diz a famosa frase, independência ou morte. E a partir daquele momento o Brasil... Nós tínhamos, então, até essa data, uma regência, basicamente, de leis portuguesas no Brasil. E quando a coroa portuguesa veio para o Brasil, ela instituiu no Brasil as ordenações portuguesas, tais como as ordenações filipinas, as ordenações afonsinas, as ordenações manuelinas. Então, simplesmente incorporou no Brasil essas ordenações. Óbvio, né, em 1808 teve a abertura dos portos, então uma lei editada no próprio Brasil, que a nossa estrutura política estava toda atrelada aos costumes e leis portuguesas. A Carta de Independência do Brasil fez com que o Brasil cortasse completamente o cordão umbilical existente entre o Brasil e Portugal. E a partir daquele momento, o Brasil deixa de possuir aquelas vestes portuguesas para tentar, por meio do imperador Dom Pedro I, criar aí o primeiro sentimento de nação brasileira. Ele, então, em 1823, convoca a Assembleia Nacional Constituinte. Senta que lá vem a história. Pois é, a Assembleia Nacional Constituinte é como se fosse uma carta branca dada pelo povo daquela nação para que esse corpo constituído em Assembleia redija um documento, um projeto de Constituição, uma carta política de um novo Estado, com todas as suas organizações e com os direitos e garantias dos indivíduos. Eu me perdi aqui, desculpe. Vamos tentar. Tá, gente, não dá. E no mesmo ano, ele recebendo o projeto dessa Assembleia, ele ficou uma arara, porque muitos dos poderes do imperador estavam diluídos nos demais poderes. E aí ele, então, o que ele faz? O próprio Dom Pedro I redige a Constituição e a outorga em
25 de março de 1824. Por que outorga? É uma imposição. Senta que lá vem a história. Aí. Então Montesquieu fala, né, que os poderes eles são divididos em 3. Um poder executivo, um poder legislativo e um poder judiciário. O poder legislativo fica responsável pela redação das leis. O poder judiciário, por sua vez, executa as leis e propõe medidas ao poder legislativo. Medidas, digo, leis. E o poder judiciário resolve problemas, conflitos entre particulares, entre Estado e particulares, entre poderes. Oh my God, don't do this to me. I don't know about the what. You okay? E vamos lembrar, né? A escravidão durou no Brasil até 1888. Né? Então é recentíssima a nossa abolição. A poucos quilômetros de distância, no clube militar, o positivista Benjamin Constant conspirava para derrubar a monarquia. A igreja não gostava do fato do imperador permitir a liberdade de culto no país, em especial da maçonaria. Os grandes fazendeiros não estavam felizes com o fim da escravidão e cobravam indenizações dos cofres públicos pelo dinheiro que haviam gasto na compra de escravos. E os militares sentiam-se desprestigiados, já que haviam vencido a Guerra do Paraguai, mas recebiam baixas remunerações e eram proibidos de se manifestar politicamente. Na madrugada do dia 15 de novembro, Benjamin convence o Marechal Deodoro da Fonseca a depor o Visconde de Ouro Preto, uma espécie de primeiro-ministro brasileiro. Deodoro, que era amigo de Dom Pedro II, aceita, mas quer que a monarquia continue e que o imperador nomeie um substituto favorável aos republicanos. E a família real acabou sendo exilada. Fala, galera. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham aproveitado. Deu um trabalho danado, mas eu acredito que valeu a pena. E na semana que vem eu estarei de volta com mais um vídeo falando sobre a Constituição de 1891 até a Revolução de 30, abordando, logicamente, os aspectos sociais, políticos e jurídicos da situação. Se você gostou, dá um like, compartilha, deixa aí nos comentários. Se tiver alguma sugestão também de tema, pode deixar. Serão todos bem-vindos e todos os comentários lidos. Meu agradecimento especial aqui para Bárbara Reis, que está sendo uma puta de uma incentivadora, desculpe o palavreado, e também ao Castanhari do canal Nostalgia, não por qualquer apoio que ele esteja me dando nem nada disso, mas é porque eu assisti uns vídeos dele que me deram esse gás. Então fica aqui meu agradecimento aos dois. Valeu, até mais.